Oi, gente. Hoje trouxe reforços para fazer esse GTV. Esse é o Estevão, meu marido, para quem não conhece. Para quem não sabe, nós dois somos formados em teologia. Seguindo uma teóloga aqui dos Estados Unidos, a Felicia, vamos deixar o arroba aqui dela, nos inspiramos para fazer esse GTV e abordar esse tema. Como está sendo dito muita coisa, né, em torno do coronavírus, em torno desse cenário atual, de pandemia, até essa crise econômica, que tá todo mundo passando por uma crise econômica e tal. Muitas pessoas falando que, tá vendo, é o fim dos tempos, é a profecia, e porque tem a praga do gafanhoto, porque a gente já viu isso em Crônicas, já vimos isso em Apocalipse, então é o fim dos tempos. E aí, muita gente tá ficando com medo, muita gente. Eu tenho amigas que já me procuraram para falar, nossa, recebi um áudio assim, nossa, fulano de tal falou que recebeu um áudio, que viu um vídeo de não sei quem, que teve um sonho, que recebeu uma profecia. E a galera tá espalhando medo geral, entendeu? Então a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês. Basicamente, existem três visões, três maneiras de você interpretar o fim dos tempos, né? O que a gente vai falar sobre isso rapidamente? É um resumo, lógico, dessas três visões, porque isso interfere e tem muito a ver. Faz a gente entender por que as pessoas estão reagindo desse jeito na igreja. No livro de Apocalipse tem um relato sobre o milênio, que seria um tempo de governo de Cristo sobre a Terra, e de 1000 anos, né? Então são três visões dentro, olhando para esse milênio. Então eles olham para todo o Apocalipse a partir desse milênio, desse tempo de 1000 anos, e elas são basicamente a pré-milenarista, né? Que de maneira muito resumida, tá? Ela interpreta a profecia bíblica muito literal, os acontecimentos do livro do Apocalipse de maneira literal. Começa quando a igreja é arrebatada. Então a gente tem tribulação, depois você tem o período dos 1000 anos que Cristo governa, e depois dos 1000 anos Satanás volta, e aí ele é finalmente derrotado, e aí sim vai vir o reino eterno de Cristo, e julgamento, e etc, etc. Essa é a visão, basicamente, que a gente viu naqueles livros e nos filmes deixados para trás, né? Realmente uma visão pessimista das coisas, que olha para o fim dos tempos, para essa época que vai vir antes do arrebatamento da igreja, com um pessimismo, como se as coisas fossem piorar muito antes de Jesus arrebatar a igreja e tudo acontecer. Então essa é a primeira visão. Eles são, como eu falei, bem literais na interpretação do texto profético. Bom, se você tem o pré, você também tem o pós, né? Os pós-milenistas, eles acreditam então que, na verdade, nós estamos vivendo esse milênio já. Nós já estamos nesse milênio, nesse tempo de milênio, que ele não é literal de 1000 anos, então as profecias bíblicas escatológicas não são literais, elas são mais simbólicas, elas representam alguma coisa. Os 1000 anos representam um espaço longo de tempo, em que Cristo governa através da igreja, mas as coisas continuam acontecendo, não é um governo... Cristo não está aqui fisicamente, né? Nesse milênio, no fim do milênio, até o fim, a igreja vai vencer o mundo e estabelecer esse reino de Cristo, mais perfeito. Então é um fim mais otimista, não é um fim que vê que as coisas vão ficar terríveis no final, pelo contrário, vai melhorar. Aí então Cristo volta, derrota finalmente o inimigo e tal, e aí entra no mesmo fluxo de estabelecer julgamento, de estabelecer o reino e novos céus da terra. Então, como eu falei, é uma visão um pouco mais otimista e enxerga o que a gente está vivendo na história já como parte desse milênio, não é algo que vai começar quando a igreja sair. A gente já está nisso, já faz parte, né? E tem também a outra visão, que é amilenista ou amilenarista. Basicamente, A significa não, então não crê no milênio. Também tem uma visão mais simbólica do Apocalipse. Entende a gente vivendo esse tempo, que não se chama milênio, esse tempo entre as vindas de Cristo, né? Então, quando ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou, e quando ele voltar. Nesse meio tempo, a gente está vivendo tudo, né?
essa tribulação e sofrimento, ao mesmo tempo que você tem a igreja, que é governada por Cristo. E tudo que a gente está passando e acontecendo ao longo da história é nesse período longo de tempo, que é simbólico, porque quando fala de milênio, 1000 anos, é muito tempo. Em toda essa situação que a gente está vivendo, ela acaba revelando um certo medo dos pré-milenaristas, né? Eles tentam aí apontar sinais para a grande tribulação. Então, olha, tá vendo? É o cumprimento da palavra, olha como as coisas estão piorando. Então, a galera que é pós-milenarista e amilenarista, eles não enxergam dessa forma porque o mundo sempre teve isso, gente. Já teve gripe espanhola, já teve ebola, já teve Primeira e Segunda Guerra Mundial, câncer. Então, assim, já aconteceram muitas outras tragédias e continuam acontecendo e vão continuar acontecendo muitas outras tragédias e coisas inexplicáveis. Então a galera que é pós e amilenarista, eles não estão enxergando, né, como assim, é o fim dos tempos, acabou, porque já era. Sempre fez parte da história pós ascensão de Jesus, né? Até porque tudo isso que a gente já citou, essas coisas terríveis que já aconteceram ao longo da nossa história de humanidade, isso tudo também é um sinal, mostra o quanto esse mundo está caído, o quanto esse mundo está afundado no pecado. O que a gente quer dizer aqui não é dizer um está certo, o outro está errado na visão. A gente tem a nossa visão, um pouco diferente um do outro, basicamente. Muitos outros amigos nossos pensam diferente e eu acho que isso não influencia tanto no geral. O problema é o que você faz com isso. Se você é mais pré-milenarista, se você está sendo muito alarmista e vivendo com medo, tem um problema aí, você entende? Não é dizer que está errado ou está certo, mas tem alguma coisa errada na maneira que você está enxergando a teologia ou a Bíblia que está te deixando com medo ou te fazendo amedrontar as pessoas, você entende? E aí que está o problema na história pra gente. Você precisa entender que se essa é a sua visão, você não vai estar aqui para sofrer o pior. E também você não tem que ficar apontando o dedo e julgando o mundo, que é um trabalho de Deus. Pelo contrário, você tem que anunciar as boas novas e o que o reino futuro tem para aqueles que pertencem a Cristo, né, que se arrependem. Isso não quer dizer que nós somos contra essa doutrina ou essa visão teológica, tá bom? Porque a gente tem muita tendência de achar que, porque fulano tá criticando a forma como eu penso, então ele pensa do outro jeito, então ele pensa do outro lado, então ele tem um problema comigo. E não, gente, não é isso. Aliás, isso vale não só para a nossa linha escatológica, mas para qualquer área da nossa vida. Eu preciso ser crítica sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu acredito. Eu não tenho que ficar esperando que o outro faça isso. E o meu papel também não é ficar apontando pro outro, tipo, como assim você é pós? Como assim você é amilenarista? O erro tá aqui, tá aqui, tá aqui, tem essa falha, como é que você acredita nisso? Muita gente briga por causa disso. Exatamente. É inútil, é desnecessário. E como a gente falou, isso vale para qualquer área da nossa vida. Então sejamos críticos. E, gente, vamos aceitar que sim, tem coisas que nós defendemos que tem falhas. E tá tudo bem, e vamos enxergar essas falhas e vamos buscar formas de melhorar essas falhas, tá? Então a gente não tá aqui contra esse ou contra aquele ponto de vista. Vale a pena você estudar, sabe? Tem um problema sério quando a gente tem filmes que interpretam a Bíblia, porque a gente acaba achando que aquilo é a verdade. E por licença poética, ou por erro, ou por falha, ou por falta de conhecimento, as pessoas... E é uma ficção, né, gente? As pessoas escrevem... Nem tudo lá é o que está na Bíblia. Então a gente, sei lá, assiste Deixados para Trás, que é uma visão teológica dos autores do livro, e isso ainda foi transposto para filme, e a gente acha que aquilo ali é o que vai acontecer e ponto. Não é exatamente aquilo. Então a gente cria na cabeça uma imagem que, né? Então o certo é você estudar, vai ler a Bíblia, procura um pouco, lê comentários, gente que escreveu sobre isso, que estudou, tira suas conclusões, mas independente disso, a sua fé tem que estar firmada no Senhor, né? Se você é pré-milenarista, principalmente, entendeu? Se você é pós-IA, também, você tem que pensar assim, daqui a pouco eu vou estar com Cristo. E esse sofrimento desse mundo, se é parte de tribulação, ou se é parte de um tempo terrível que vai vir, ou se já está dentro desse tempo, ele não diz respeito à maneira que nós vivemos, porque nós somos redimidos e vivemos um processo de santificação. Então, esse medo não pode fazer parte. E a gente tem que evitar amedrontar as pessoas por causa disso. Entendeu? É como se a gente quisesse dizer assim, viu? Eu falei, a Bíblia está dizendo, vocês, todo pecador vai para o inferno. Exatamente. E eu acho que todo esse medo,
ele revela muito sobre a forma como a gente se relaciona com Deus. Então acho que fica esse autoquestionamento. Se você tá com medo, né, porque fulano teve uma profecia, fulano teve um sonho, não sei quem no ano tal, Deus já tinha revelado para essa pessoa, não sei o que, você tá com medo, então acho que você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Porque se você sabe que você tá firme em Cristo, que você tem buscado se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor, tem buscado cada vez mais a face de Deus diante das situações que você vive, não tem por que ter medo, sabe? Eu já passei da morte para a vida, então assim, pode vir, entendeu? Pode vir fim do mundo, pode vir as catástrofes, as más notícias, porque eu tô em Cristo. Então eu acho que isso é muito sério, sabe? E assim, esses tempos de crise, eles revelam muita coisa sobre nós, no final das contas. Então, se você tá com medo, questione. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Por que você se relaciona com Deus? Porque Deus, ele não quer um relacionamento de medo com a gente. Ele não é aquele Deus que fica botando medo, que se a gente não faz o que ele quer, ele pega o primeiro raio que vê pela frente para atirar na nossa cabeça. E não se esqueça, você e eu estamos vivendo, apesar de todas as dificuldades, em países livres. A gente tem o privilégio de discutir essas coisas sobre o ponto de vista de liberdade, de poder fazer e falar o que a gente quer. Essa não é uma discussão válida na Coreia do Norte, não é uma discussão válida para cristãos no Irã, por exemplo. E Jesus, ele compara a volta dele com o quê? Um casamento, né? O noivo vindo encontrar a noiva. Quando eu casei com o Estevão, eu não fiquei tipo assim, ai meu Deus, nossa, eu vou casar, ai, e agora? Eu não fiquei desesperada, eu tava muito feliz porque eu ia casar com ele, entende? E ele também comigo, então assim, nesse contexto que Jesus está falando, a noiva, ela não ficava assim, ai, será que o noivo chegou? Ai, agora? Ai, meu Deus, ai, eu preciso me esconder, ai, eu tô com medo. Não, ela não tinha medo desse noivo, entende? Ela estava ansiosa, sabe? Ela estava com grande expectativa, alegre, esperando o momento dele chegar para eles poderem finalmente ficarem juntos. Então, essa deve ser a nossa postura. Independente de qual seja a sua visão escatológica, essa deve ser a nossa postura. O nosso noivo, ele está vindo, ele vai voltar, ele está vindo, e essa deve ser a nossa postura, de esperar esse momento com alegria e de nos prepararmos para isso.